Estamos aqui para apresentar o plano pastoral da Diocese de Vila Real, concretamente para este ano, vai começar em setembro, para o ano pastoral 2023-2024. E a primeira coisa a dizer é que é importante para uma Diocese ter um plano pastoral. Quer dizer, ter este instrumento, um instrumento de trabalho, que é simultaneamente um instrumento de comunhão e de orientação. Um plano é uma orientação, é um guia para todos os que estão ligados à vida da Igreja Diocesana. Concretamente as paróquias, os grupos, os movimentos e instituições que estão ligadas e que fazem parte da Diocese. E ao mesmo tempo é um sinal de identificação, isto é, identificamos, reconhecemos todos como membros desta Igreja. Portanto, um instrumento importante da vida de uma Diocese. Por outro lado, e concretamente este ano, o plano pastoral está ligado e esteve ligado a uma experiência sinodal. Quer dizer, o documento resultou de um tempo, de uma etapa de escuta, foram escutados e ouvidos os contributos do clero, dos leigos, foi ouvido o Conselho de Presbíteros, o Conselho Diocesano Pastoral, foram recolhidos os contributos dos arciprestados, dos movimentos, dos grupos da Diocese. Portanto, é um documento que não é propriamente teórico, é um documento que resultou de uma escutação da Diocese e é um documento que tem em conta também a realidade da vida da nossa Diocese. Aquilo que somos, o nosso contexto presente, com os problemas e os desafios que fazem parte desse contexto. Em terceiro lugar, este plano pastoral tem uma ideia de fundo, uma ideia força, um lema que nos vai guiar durante 3 anos, que é precisamente caminhar juntos, renovar a esperança. Este lema é um lema que traduz bem aquilo que é, ou que deve ser, o nosso compromisso e a nossa atitude. Ou seja, enquanto cristãos, enquanto membros desta Igreja, somos chamados a caminhar juntos, em conjunto, e ao mesmo tempo com uma renovada esperança. Isto é, trabalhar no presente para que o futuro tenha direito a ser um tempo de esperança. Portanto, este documento assinala, registra também esse compromisso e essa atitude perante o futuro. Encarar o futuro com confiança, obviamente trabalhando no presente da melhor forma possível. Se esse é o lema, a ideia de força que nos vai guiar durante 3 anos, o próximo ano em concreto terá como lema Família de Cristo gerada no batismo. É uma expressão que, de certo modo, tenta ir à raiz daquilo que somos como Igreja. Ou seja, somos família, ou seja, gerada no batismo, nascida no batismo, família de filhos de Deus. E nesta frase está certamente contido tudo aquilo que somos chamados a ser. Uma verdadeira família. Esse espírito comunitário, esse espírito de discípulos congregados na mesma fé, é um espírito fundamental para a Igreja do futuro. Espírito familiar, espírito fraterno, é, pois, algo de essencial. Se este é o lema para este ano, Família de Cristo, gerada no batismo, esse lema, esse objetivo, há de concretizar-se em algumas prioridades concretas que depois o Sr. Padre Queiroz irá especificar, mas que eu deixo já apontadas. Em primeiro lugar, a prioridade relativa à continuidade ao pós-Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, estamos certos, estou certo de que a Jornada Mundial da Juventude será, além de um grande evento, uma grande experiência de encontro de jovens com o Papa e, como tem acontecido, como aconteceu aliás nas outras jornadas, deixará, digamos assim, além de boas memórias, deixará um forte impulso para a atividade, para o dinamismo dos jovens. E, portanto, nós queremos que o próximo ano responda um ano em que os nossos jovens, os que foram, os que acompanharam, os que ficaram, todos se sintam mais envolvidos na vida da Igreja. Portanto, esse é um objetivo. E que nas comunidades se dê mais protagonismo, mais espaço aos jovens. Não são muitos, no nosso meio social, nas nossas comunidades não são muitos, mas também por isso são ainda mais importantes.
Uma segunda prioridade tem a ver com o sentido de aprofundar a consciência de comunidade. Precisamos de reforçar, em todos os cristãos e nas nossas comunidades, esse espírito de comunidade. Sendo que esse espírito de comunidade deve começar da própria família. Muitas das nossas aldeias, mesmo as mais pequenas, são constituídas por um conjunto de famílias. Portanto, reforçar o sentido comunitário, que passa por reforçar, em primeiro lugar, e valorizar o sentido de família. Portanto, essa é outra prioridade, depois o Sr. Padre Queiroz explicará com mais detalhe. Finalmente, a terceira prioridade que nos vai orientar e guiar no próximo ano será o da revalorização dos sacramentos da iniciação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos ter que cuidar, preparar melhor os sacramentos de iniciação, a começar pelo batismo. Ser batizado é aí que tudo nasce. Portanto, preparar melhor o batismo, acompanhar mais e melhor as famílias que trazem os filhos a batizar, é uma tarefa importante. E, ao mesmo tempo, vai ser necessário no próximo ano, aliás, em Portugal, dar os primeiros passos na implementação do novo itinerário de iniciação cristã para as crianças e para os jovens. É um título um bocadinho comprido, mas, no fundo, em Portugal vamos implementar um novo programa de catequese para os mais jovens, crianças e adolescentes. E essa catequese é, no fundo, isso. Um itinerário, um caminho proposto a cada um, dos jovens e suas famílias, de iniciação à fé. E, portanto, queremos também que esse caminho seja bem iniciado, bem lançado e bem aproveitado por todos. Conclusão, nesta apresentação do plano diocesano pastoral, queremos caminhar juntos, clero, fiéis, sem esquecer aqueles que têm mais dificuldade, os idosos, as pessoas mais débeis, os doentes e também os imigrantes. A partir do próximo ano, nós, Diocese e Igreja, vamos estar ainda mais atentos ao apoio, ao acolhimento, à inserção, à integração dos imigrantes. Portanto, daremos mais importância a esse aspecto. E, finalmente, o nosso objetivo fundamental é sempre esse de renovar a esperança. Isto é, que a Igreja seja um lugar onde se cultiva a esperança, onde, com os valores do Evangelho, de facto, possa ser possível construir um futuro com mais esperança, um futuro em que estejamos mais atentos uns aos outros, um futuro em que cuidemos melhor do ambiente, um futuro em que trabalhemos mais por uma sociedade mais humanizada. Todas estas questões estão na ordem do dia. A Igreja, na nossa Diocese, quer ser digamos assim, uma interveniente, um parceiro, um protagonista importante para mais jovens e para mais velhos, digamos assim, de trabalhar para o futuro com mais esperança. Então, eu vou agora apresentar mais em detalhe o próximo ano pastoral, que terá início então em setembro, e que inicia um novo ciclo, como já percebemos. Portanto, é uma espécie de recomeçar, naturalmente não deixando de fazer o que bom se vai fazendo, mas agora começar uma nova etapa. E como já foi dito, o lema que nos vai guiar este ano será então este lema: a vida de Cristo gerada no batismo. É uma expressão que valoriza logo duas palavras, família e batismo, e como foi dito, a Igreja como uma grande família, que a Igreja é como uma mãe que gera os seus filhos, não é? Que são todos os batizados para os ajudar a crescer, a desenvolver e a amadurecer. Então, para nos ajudar a perceber bem esta realidade, ou para nos sugerir algo importante, nós vamos partimos de um exemplo bíblico, de uma família que é citada na Bíblia, no Novo Testamento, no início do cristianismo, um casal chamados Áquila e Priscila, que foram colaboradores de São Paulo. Eles viveram em Roma, onde conheceram
São Paulo e depois foram encontrar-se em Éfeso e em Corinto e regressaram a Roma. Portanto, tem um percurso muito interessante. E foi um casal, podemos dizer, fantástico, porque tiveram um certo protagonismo, embora as citações dos textos bíblicos não sejam muito abundantes, mas percebemos bem o itinerário deste casal. É um casal que nos pode inspirar, naturalmente, porque o que é dito sobre eles, vários aspectos, por exemplo, a sua capacidade de acolhimento na sua casa. Eles eram fabricantes de tendas e tinham uma casa grande, naturalmente, e recebiam ali na sua casa outros forasteiros, o que é sugestivo até na continuidade do que foi dito agora. Também nós estamos a receber em Vila Real muitos forasteiros, não só agora os jovens, mas também muitos imigrantes que estão a chegar às nossas terras, e por isso também é uma sugestão interessante para melhorarmos a capacidade de acolhimento. Depois, este casal é um casal protagonista, podemos dizer, porque eles participavam ativamente das várias atividades cristãs, assumindo a sua responsabilidade com todo o empenho, o que também nos faz ver que ao longo da história na Igreja foram muito importantes as famílias. As famílias têm o seu papel e hoje às vezes olha-se mais uma religião ou um cristianismo de modo individual, pensando um bocadinho na fé de cada um, e às vezes não se valoriza tanto a dimensão comunitária, e essa dimensão é muito importante. E finalmente este casal também tem no seu seio esta dimensão de igreja doméstica, que juntamente com o afeto, juntamente com os valores humanos, também transmite a fé, e tudo se faz neste ambiente natural. Portanto, é um exemplo que nos pode ajudar assim, também a aprofundar toda esta dimensão que gostaríamos de valorizar. Como foi dito, há dois sacramentos que vão ser valorizados, o batismo já foi referido, mas também o matrimónio, porque uma família começa precisamente com a formação a sua formação, o projeto de vida de duas pessoas que sonham constituir uma vida, viver uma vida em conjunto. E, portanto, a preparação do matrimónio também será um aspecto a valorizar ao longo deste ano. Então, de modo concreto, as prioridades, como já foi referido, a primeira delas tem a ver com os jovens. Vamos aprofundar a experiência da Jornada Mundial da Juventude, uma experiência que já está a ser está a mobilizar, não muita gente, mas os que mobilizam estão realmente com alegria, com entusiasmo, não fosse a juventude sempre assim também. Portanto, vamos procurar dar continuidade. Ainda nem sequer vivemos a Jornada Mundial da Juventude neste preciso momento, mas já pensamos que será bom aproveitar um bocadinho este dinamismo para que eles, com a sua criatividade e o seu entusiasmo, gerem também coisas novas. Por isso, as propostas concretas serão acolher os jovens nas várias instâncias eclesiais. Provavelmente nem sempre eles se sentirão bem acolhidos, o que quer dizer que também temos que melhorar esse aspecto. Acompanhá-los nos seus processos de discernimento da fé e de maturidade humana, que é também obrigação de qualquer comunidade educativa, e incentivar o seu protagonismo, criando propostas concretas também para que as possam aprofundar. Passamos ao segundo ponto, valorizar então a família como espaço de primeira experiência cristã. Já referi a preparação do matrimónio e podemos também pensar, e já agora na preparação do matrimónio, nós temos uma proposta que, entre outras, pode ajudar muito, que é o chamado CPM. Portanto, são os Centros de Preparação para o Matrimónio, são encontros especiais para os noivos que pretendem celebrar o seu matrimónio na Igreja, ou para todas as pessoas que queiram aprofundar esse aspecto. E depois também o batismo das crianças. O momento da celebração do batismo pode ser um momento interessante também a valorizarmos, não apenas fazer um ritual, mas haver uma dinâmica de preparação, de acolhimento e de incentivo às próprias famílias. Por isso, concretamente, apostar então na preparação do matrimónio, criar propostas de uma vivência familiar mais profunda do batismo
e fomentar também a vida espiritual, sobretudo a oração na família. E, finalmente, renovar este processo de catequese e de iniciação cristã. Como o Sr. Dom António referiu, a Igreja em Portugal está numa etapa de renovar todos os materiais e todos os processos de educação cristã das crianças e dos jovens, e já há um itinerário próprio que foi aprovado, e agora trata-se de dar continuidade a este processo. Também nós somos desafiados a entrar nessa dinâmica, e isso levará a que seja necessário divulgar este itinerário, portanto, que todos o conheçam bem, possam perceber as novidades que daí advirão, e também formar educadores e animadores, catequistas para esse trabalho. E um outro aspecto que pode ser interessante também é mesmo no tempo de catequese das crianças, dar mais importância às próprias famílias. Não isolar as crianças propriamente numa sala onde se encontram só com um catequista, mas fomentar aqui a participação mais ativa das famílias. São estas as principais propostas assim concretas que desejaríamos desenvolver então ao longo deste ano pastoral. Boa tarde a todos. Antes de mais dizer alguns números, que são pequenos comparados com outras realidades, sobretudo mais à beira-mar. Temos inscritos peregrinos internacionais para passar a semana de 26 a 31 de julho connosco, aqui na Diocese de Vila Real, 785 peregrinos. Ainda há um ou outro, os pequenos grupos estão a tratar de vistos e com algumas dificuldades ainda pode crescer o número. Dizer também, antes de começar, que aquilo que são os dias nas dioceses é o oposto de uma jornada mundial da juventude. Enquanto que a jornada é uma experiência de comunhão de milhares, de uma imensa multidão à volta do Papa, os dias nas dioceses pretende-se que seja uma experiência de igreja local, de contacto de mais proximidade com os nossos jovens, com as nossas famílias, com a nossa realidade humana, cultural, mais concreta. Portanto, não é um acontecimento de massas, mas é um encontro mais pessoal, mais humano. Penso que pode ser muito rico. E, dados os números que temos e a divisão que fizemos por todos os arciprestados da Diocese, portanto, todos os concelhos, que são 14, vão receber alguns peregrinos, mais ou menos distribuídos equitativamente, conforme a densidade também populacional de cada concelho, podem, de facto, proporcionar esse encontro mais pessoal e dizer que todos, sem exceção, vão ficar alojados em famílias. Portanto, temos esta mais-valia, que não acontece noutras dioceses, que, dados os números, não há possibilidade de serem acolhidos em famílias. Nós temos essa possibilidade de todos ficarem acolhidos em famílias. Quanto ao programa destes dias, vamos ter um dia grande de encontro diocesano, tanto dos peregrinos que vêm até nós, mas também dos nossos jovens, porque os dias nas dioceses, que se chamavam antes pré-jornadas, são para todos os que estão inscritos nas jornadas, portanto, também para os nossos jovens da Diocese de Vila Real. Teremos um encontro ao longo do dia 28, sexta-feira, aqui na cidade de Vila Real, com uma celebração presidida pelo nosso Bispo, mas também com a presença de outros bispos que estarão connosco, de vários padres, religiosas, diáconos, etc. Um programa que também pretendemos mostrar um bocadinho aquilo que é a nossa cultura, o nosso folclore. Tivemos o apoio também concreto da Câmara Municipal, aqui de Vila Real. Portanto, teremos assim uma mostra cultural e folclórica daquilo que é a nossa realidade que nos toca a todos. Para os outros dias, nós tentamos pôr este dia a meio, porque as pessoas vão chegar cansadas e depois também não queremos que partam de Vila Real no dia 31 cansados para as jornadas para Lisboa.
Então, os outros dias vamos tentar que haja o mínimo de mobilidade possível e, portanto, que sejam mais centrados nas paróquias. Cada paróquia tem o seu programa, o cadastro de Estado. Isto para os dias 27, a chegada no 26, depois do dia 27 e o fim de semana, dia 30, de dia 29 e dia 30. Portanto, dias um bocadinho mais sossegados, também com algum tempo para as famílias, que depois quererão partilhar um bocadinho, depois de alguns dias juntos vão ter também tempo para eles. Dizer que depois, no dia 31, partiremos todos para Lisboa, cada grupo tem as suas horas e certamente que vai levar a Diocese a esta mais-valia do encontro com a nossa terra. Estes dias e os programas que cada paróquia, o cadastro de Estado e também a nível diocesano foram preparados, vão procurar mostrar um bocadinho a nossa geografia. Os grupos já têm cá vindo, os responsáveis que vêm à frente preparar o terreno e que já nos visitaram, ficam encantados com a beleza da nossa terra. Desde as barragens de Montalegre, às vilas termais, à nossa cidade de Vila Real, ou à de Chaves, ou então o nosso Douro e Arreio. Portanto, desde a montanha ao rio, quem vem de fora fica encantado com a nossa região. Mas penso que o mais importante não é a paisagem, a geografia do território, mas é a geografia humana. Nós somos um povo acolhedor, o lema de Trás-os-Montes, e que nós também de vez em quando lembramos, é entre quem é. Portanto, eu penso que as pessoas, e agradeço a todas as famílias que vão acolher peregrinos, as pessoas vão, de facto, esta geografia humana que nós somos, vai ser a mais-valia mais importante para acolher estes peregrinos. Criou-se uma rede de trabalho muito interessante, um bocadinho neste espírito sinodal que a Igreja está a viver. Cada arcebispo de Estado, ou os maiores, estão divididos em 2 ou 3 grupos, ou 4. Por exemplo, aqui em Vila Real são 4 grupos. Ao todo são 13 grupos que têm um pivô das inscrições. Portanto, é um grupo, alguém ficou responsável por fazer as inscrições daquele grupo, daquela zona. Tem um pivô das famílias e tem as inscrições das famílias na sua mão e faz a distribuição pelas famílias. E tem um pivô dos voluntários, ou seja, daquele grupinho também, que em cada local preparou os programas para os dias. Portanto, temos em cada zona 3 pessoas voluntárias, entre jovens e adultos, muitas vezes são jovens e também uma mãe, um pai, etc. Eu penso que a mais-valia para o futuro e para o nosso ano pastoral, além da experiência que a própria jornada pode gerar, é aproveitarmos esta rede de trabalho. Se nós conseguirmos, estou a fazer as contas de cabeça, 13 e 13, 26, com mais 13, 39. Se nós conseguirmos este grupo de 39 pessoas a trabalhar, voltado para os jovens em todas as zonas da Diocese, penso que temos aí uma mais-valia para aproveitar, de facto, o feedback que venha das próprias jornadas e para continuarmos em frente, dando o melhor de nós aos nossos jovens, que não são muitos e depois fogem também para as universidades e para o litoral e para o mundo do trabalho, mas se pudermos manter esta rede de trabalho era muito interessante. Muito bem, então só para concluir, o Sr. Paulo Queiroz, que é o vigário da pastoral, portanto, responsável último da coordenação deste trabalho, e também o Sr. Padre João, enquanto coordenador responsável do COD. E gostava só de deixar 2 ou 3 notas também sobre este último assunto. Bom, em primeiro lugar, é normal que a nossa preocupação seja os números. É claro que os números, uma coisa são os números certos, já fixados, outra coisa vão ser os números reais e concretos. Por exemplo, nós já sabemos que vamos receber praticamente 800 jovens na próxima semana, portanto, nos dias da Diocese. Mas, por exemplo, logo no início da semana seguinte, vão estar cá, também na Diocese, mais de 800 pessoas, jovens e adultos, e que também vêm para as jornadas, que vêm de Espanha e de Itália, ligados ao movimento dos caminho da Corte Comunal, vão ser mais 800, não é? Que vão a caminho de Lisboa. Portanto, para não falar com todos os outros,
portugueses e de outros países que vão participar das jornadas. Portanto, estes são os números que estavam inscritos, todos os números vão ultrapassar muito isso. Sendo que, nesta questão, os números não são a última referência. Não é? Na Igreja, a questão dos números é sempre muito relativa. O que importa é aquilo que a jornada, a experiência da jornada vai significar para cada jovem. Isso é que é verdadeiramente importante para cada pessoa. Portanto, a experiência que vai ter de encontro e também no gosto novo da Igreja. Porque as pessoas precisam de uma experiência de Igreja, neste caso, universal, aberta, que será uma experiência de festa também, de encontro e de convívio. E, portanto, o que importa é que essa experiência seja bonita, seja brilhante. Um outro aspecto que também foi dito e que gostava também de sublinhar é a experiência da jornada, digamos assim, resulta desta complementaridade entre o que vai acontecer em Lisboa e o que vai acontecer já aqui, já na próxima semana. Portanto, os jovens têm essa experiência lá, de multidão, digamos assim, e uma experiência local aqui, que é também uma outra experiência de igreja, de família, de acolhimento. Portanto, é tudo isso. E ambas as dimensões são importantes. Ambas as dimensões são importantes. Gostava também de deixar, desde já, um agradecimento aos voluntários, aos jovens, como foi dito, ao código local, aos jovens que também nos assistidos e nas paróquias estão envolvidos já há muito tempo e com muito entusiasmo, e são muitos, também a nível nacional, mas no nosso nível da Diocese, são muitos jovens envolvidos na organização. Um agradecimento também às famílias, que são muitas que se disponibilizaram para acolher os jovens, e um agradecimento às paróquias, muito envolvidas neste trabalho, e também queria deixar um agradecimento às autarquias locais, a todas as câmaras municipais da nossa Diocese e Distrito, e também juntas de freguesia que têm acolhido desde o princípio, com grande entusiasmo, esta iniciativa. Portanto, quero deixar aqui um agradecimento público prévio, mas acho que é merecido. E convidar a todos para a festa, porque cá, no final da próxima semana, será um momento de festa, de alegria. Convidar a todos, porque isto não é apenas restrito aos jovens nossos que estão inscritos e aos jovens de fora que estão inscritos. É aberto a todos. E, portanto, haverá nas paróquias, assistidos e aqui também celebrações, festas, etc. Isso está aberto a todos. E queria também deixar aqui o convite para a comunicação social, que vocês também estão convidados. Que seja um momento de festa da Diocese. E que marque positivamente todos os peregrinos. Estes jovens, que estão de fora e os nossos que participam, todos que participam, não são propriamente turistas. Podem fazer algum turismo, enfim, mas são peregrinos. E devem fazer uma experiência, também conhecer uma outra terra, com certeza. Se eles quiserem, no futuro poderão ser turistas. Já são peregrinos e isso é o que é mais importante. Portanto, ficaram com algumas informações sobre aquilo que está programado. Espero que seja positivo para todos. Última ideia, conclusiva desta apresentação do plano, englobando também aquilo que vai ser a Jornada Mundial da Juventude. O próximo ano, a nossa Igreja Local, e estou certo, da Igreja Universal, vai ser um ano muito importante, vai ser um ano do Sínodo, já no mês de outubro, ou seja, vai ser muito importante para a aprovação futura da vida da Igreja. Esta Diocese vai participar desse caminho, vai fazer parte desse processo, de modo que tenho a certeza que vai ser um ano, desse ponto de vista, de grandes passos em frente. É por isso que estamos a trabalhar, é por isso que estamos disponíveis.